O Direto ao Ponto, com a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, para falar sobre as consequências para as crianças e professores estudarem com o calor e como esse calor, esse calorão especialmente, afeta o humor das pessoas. Eu particularmente consigo disfarçar um pouquinho, mas eu sei que tem gente que não Meu disfarça. Deus, não, o calor Bom altera. dia, doutor. Bom dia, com certeza, Altera calor altera, mesmo? altera, assim como o frio altera, né? Calor altera, tá? Temperatura, a gente não tá falando de qualquer calorzinho, né? Cara, a gente tá falando de um calorzão mesmo. As notícias que eu tô vendo aqui é que Lajeado, apesar de não ser das cidades mais quentes, assim, do Brasil, em janeiro realmente registrou as temperaturas mais altas aí do Brasil, e aí, a gente também vai ter calorão essa semana, então a coisa realmente está feia aqui para os lajadenses, né? O pessoal voltando de férias, querendo estender as férias, né? Então realmente é complicado. E de fato, as temperaturas extremas, assim como o frio, assim como o calor, realmente alteram o nosso psiquismo, nossa capacidade mental. Nas crianças atrapalha totalmente o aprendizado, a criança não consegue aprender num calor extremo, porque é um estresse muito intenso, o calor. Então, sob estresse, a gente acaba não conseguindo fazer com que nossas áreas mais nobres do cérebro, e quando a gente está falando sobre aprendizado, a gente utiliza áreas nobres do cérebro, não áreas primitivas do cérebro. E quando a gente está sobre muita oscilação de temperatura ou em temperaturas drásticas, a gente ativa o nosso modo de sobrevivência, não o nosso modo de aprendizado. Então a gente acaba não conseguindo pensar direito, a concentração fica atrapalhada, as emoções ficam mais a flor da pele, então vem mais irritabilidade, vem mais raiva, tá? Pode vir mais medo também. E fora as questões físicas também, desidratação, a questão também de desidratando vai comer menos também, então pode também alterar o estado nutricional das crianças, causar fadiga. Então realmente é bem complicado assim a gente ter aula em situações de temperatura extrema, mas o principal é o que? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem em toda a rede pública educacional o ar-condicionado. Né? Então, porque se tivesse uma estrutura de climatização nas escolas, a gente não precisaria estar suspendendo as aulas. Então, infelizmente, hoje em dia, só o ventiladorzinho não está suficiente para aguentar, para superar esse calorão todo. Em Tá? muitas salas não tem nem o ventilador, né? Não tem nenhum Aí fica ventiladorzinho. mais Não, aí complicado. fica. Doutor Moreno, muitas pessoas falando, mas e os trabalhadores que ficam ali debaixo do sol o tempo todo? Construção civil não é só um dia, o tempo todo, ficam mais tempo, né? Na sala, pelo menos, tu tá ali na sombra. Faça essa comparação, porque é importante, né? Porque uma Com coisa é certeza. trabalhar, me parece, pelo que o senhor relatou agora há pouco, questão de ter que entender, ter que estudar, talvez mexe um pouco mais e por isso tem essa diferença em relação a quem trabalha, especialmente o trabalho mais braçal, embora sofra também bastante com essa temperatura, se é que tem essa diferença. Tem bastante diferença porque quem trabalha é adulto. Né? A gente está falando de criança e adolescente aqui, a gente está falando também de educação infantil. Então lembrar que crianças desidratam muito mais facilmente que adultos. Tá? Então a gente está falando de crianças e educação infantil, por exemplo, desidratam muito facilmente. Então é perigoso realmente a gente estar expondo as crianças a calor extremo. Tá? Então fazer isso com certeza aumentaria muito a demanda por atendimentos e daqui a pouco a gente teria até mortes evitáveis, né? Porque a gente sabe que quando a gente libera uma ação a nível do estado inteiro, país inteiro, sempre vai acontecer uma exceção de alguma tragédia. Então a gente, para evitar isso aí, realmente. Quando a gente está falando já de crianças um pouco maiores, vai diminuindo o risco, mas ainda tem, tá? E adolescentes talvez o risco seja menor, talvez tendo uma aguinha lá, consegue ter pelo menos algum tipo de, pelo menos passar o conteúdo, né? Talvez adolescentes conseguiriam, mas realmente comparar adulto com criança é totalmente diferente. O adulto já tem uma capacidade de conseguir tolerar, já são adultos muitas vezes habituados a fazer esse tipo de trabalho, tá? Então é diferente, então não é tão criança não é um adulto pequeno, né? É totalmente diferente a fisiologia, então tem que levar em consideração isso aí. E também a mesma coisa é falar que, mas em casa também, daqui a pouco não tem ar-condicionado, né? Assim como na escola não tem, na casa da pessoa também não tem. Mas ela não está ali, se ela está em casa, ela não está nesse momento de ter que aprender, de prestar Exatamente, atenção, né? tem essa questão, sim, talvez em casa realmente a criança vai estar exposta ao mesmo calor, tá?
Com certeza os pais devem estar muito brabos, as empresas também, porque realmente atrapalha todo o fluxo, né, de trabalho das pessoas. Mas é isso, né? São decisões que promovem a questão da vida, né? A gente está tentando evitar atendimentos, está tentando... a gente sempre tem que priorizar a vida em relação ao financeiro, apesar de a gente saber que está tudo muito atrelado, né? No seu ponto de vista, foi correta, então, a decisão da Justiça? Eu acho que para os pequenos, sim. É que hoje voltaria mais para o ensino fundamental e médio, né? Porque da rede estadual é ensino fundamental e médio. Então, nós estamos falando do quê? De 6 anos para cima, né? Eu anos acho iniciais, eu que, acho os que anos chama iniciais ali, acho que essa medida é correta. Eu acho que é complicado também a gente ver a situação de cada colégio por colégio, né? Às vezes a gente, por governo, a gente pega e baliza tudo, proíbe tudo, mas realmente talvez tem colégios que teriam condições de deixar um ambiente climatizado, né? A gente não sabe, eu não sei como é que é a situação aqui da rede dos colégios do Vale do Taquari, né? Alguns não tem. Então tem essa questão. Mas é exatamente isso. Quando a gente dá uma medida assim, é todo mundo assim, sempre vai dar problema, né? Porque com certeza alguns colégios tinham condições, daqui a pouco algumas crianças, né, mais velhas conseguiriam, tá? Daqui a pouco algumas crianças que não têm problemas de saúde também conseguiriam, tá? Levar aguinha. Mas não tem como saber também, exatamente, né, cada caso. O problema é esse, quando a gente libera, aí vai que tem uma criança, tem um problema de saúde, já estava meio desidratada, estava com diarreia, foi para o colégio, e aí dá uma tragédia e depois sai nas notícias. Pois é, por que liberaram a aula? Então, quando a gente fala de medida governamental, às vezes a gente tem que dar esses canetaços, né? E não vai ter unanimidade em relação a essas decisões. A gente sabe que tem gente que é a favor, gente que é contrária, gente que olha para a sua situação. Daqui a pouco, como disse o doutor Moreno, tem algum colégio que poderia receber porque tem uma condição melhor, outros não. Mas a decisão da Justiça abrangeu a toda a rede, aí, mais de 2.300 escolas estaduais aqui do nosso Rio Grande do Sul. A Nilce Aren diz: o governador e o presidente da República teriam muito mais recursos para oferecer para as crianças, mas preferem gastar com outras coisas. Que Deus abençoe nosso Brasil para mais igualdade, pois o Brasil tem condições. É a opinião dela no 999787885. Obrigada, doutor Rafael Moreno. E talvez agora, a partir desse, não que nos outros anos não tenha sido calor, né, mas talvez por esse calor extremo em mais dias seguidos, quem sabe se tome outras atitudes aí em relação ao ar-condicionado. Tem que climatizar os colégios. Exatamente. Essa é a verdade, porque essa onda de calor não é uma coisinha que vai ficar só essa semana, né? Ano que vem vai ter de novo. A tendência, tudo está se mostrando que sim. Então a gente tem que preparar para não precisar ficar parando aula todo ano, né?